Não vou gastar muito tempo na apresentação, nós já não temos muito tempo, já estamos com 40 minutos de atraso, por isso vamos diretos ao painel. E neste painel já sabem qual é o tema, por isso também poupo algum tempo. Vou chamar o Carlos Abade, que é o vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal. E vou pedir que, se não se importa, ficar sentado aqui ao meu lado. Chamo a Isabel Santos Silva, do Marketing e Empresas do Milênio BCP. O Pedro Neto, partner na Moneris. E o Marco Gonçalves, que é o diretor comercial da Norgarante. Estava aqui, andava eu à sua procura e afinal estava cá. Bem-vindos. Poupo também algum tempo, não vale a pena estar a recordar o que vocês viveram, porque ninguém melhor do que vocês sabe aquilo que passaram durante a pandemia. Também muitos de vocês, para o bem ou para o mal, sabem o que é que estão a passar com as dificuldades, já sabem qual é o tema. Como diz a Ana Jacinto, está mais caro pedir ajuda. Correto, Ana? Por isso, está lançado o mote. Eu gostava, se possível, se pudessem, de uma forma resumida, apresentar as vossas empresas, para quem não os conhece, passar a conhecer. Não, o Carlos Abade toda a gente conhece, o Turismo de Portugal, portanto não vale a pena. O Milênio BCP também não, julgo que, ou também sim, julgo que os dois, sim, temos que começar pela Moneris. Boa tarde a todos. Eu penso que depois das chamadas linhas Covid, toda a gente aqui na plateia provavelmente nos conhece. A Garantia Mútua é um dos braços financeiros do Governo para fazer chegar financiamento à economia. Nós somos um desses aplicadores. O sistema existe desde 95. Basicamente o que nós fazemos é ser fiadores das empresas perante a banca, com o objetivo de facilitar e melhorar o acesso ao crédito. Somos uma instituição eminentemente mutualista. Nas linhas Covid, esse princípio foi abdicado para uma maior agilidade do processo e, como dizia, a nossa missão é fazer com que a dimensão das empresas, a ausência de garantias, não seja um problema que bons projetos se concretizem. Boa tarde a todos. Antes de mais, um agradecimento muito especial à Ares pelo convite. O Grupo Moneris é uma empresa de consultoria de apoio à gestão. Estamos presentes em todo o país, com 17 escritórios físicos, cerca de 330 pessoas que dão apoio diário aos nossos clientes ou potenciais clientes, e trabalhamos essencialmente para os nossos clientes e também em parceria com as instituições que estão aqui todas presentes, porque temos trabalhado com o turismo. Fizemos agora um protocolo com o Milênio BCP que foi firmado há 15 dias, e com o Norgarante já temos tido uma relação também já muito vasta, há muito tempo. Não tenho eu também passado pela Garval. Portanto, é isto. Isso. Isabel, sabemos o que é o Milênio BCP, mas já agora, resumidamente, o que faz? Então, já agora, o Milênio BCP é o banco que teve 42% de cota de mercado nas linhas Covid-19 e no apoio que foi dado às microempresas na crise pandémica. O Milênio BCP é líder de mercado dos clientes empresariais, tem 196 mil clientes empresariais ativos. O grosso desses clientes são microempresas na acessão do volume de negócios até 2,5 milhões, e trabalha, obviamente, em parceria com as Sociedades de Garantia Mútua e o Banco Português de Fomento nas linhas de crédito protocolado. Foi também o banco que fez o maior levantamento de que há história na Europa nas linhas do Fundo Europeu de Investimento, nas linhas FEE-EGF, que já terminaram em 31 de dezembro de 2022, mas que ainda têm em curso outras linhas de garantia do FEI em comercialização, e que está também a negociar uma nova candidatura no âmbito
âmbito do FEI InvestEU e, portanto, é um banco que tem denotado em várias vertentes, desde ser líder do PME líder da inovadora Cotec, ser banco líder de factoring e confirming, que são linhas de apoio de curto prazo. No protocolado temos alguns altos e baixos também, muito dependendo de algumas das linhas que vão saindo e que vão sendo divulgadas pelo Banco Português de Fomento, e também em estreita parceria com o Turismo Portugal, nomeadamente com a linha de apoio à qualificação da oferta do turismo. E outras. Somos banco líder no setor de turismo, portanto agradeço desde já o convite da Aresp para estarmos presentes neste painel. Se aquilo que se pretende é que vocês passem a ter mais conhecimento, tenham mais informação sobre a forma como se podem capitalizar, a forma como podem investir ou financiar os vossos negócios, nós sabemos que os políticos gostam de encher a boca, entre aspas, com muitas linhas de apoio, muitos programas, tudo são rosas, mas depois há um enorme mar de tormentas para lá chegar. Carlos, não vou questionar de forma política, vou questioná-lo de forma mais correta. O que é que eles têm ao seu dispor, o que é que podem dispor e o que é que está ao alcance deles e de que forma já agora lá podem chegar? Muito bem, boa tarde a todos. Antes de mais, também o meu agradecimento à Aresp, na pessoa do Carlos Moura da Ana Jacinto, por este convite. É com muito gosto que estou aqui, também cumprimentar aqui os meus colegas de painel. Bom, essa pergunta de facto é muito global, não é? Eu deixo aberto para vocês irem para onde entender. Mas eu gostaria, por vezes, de facto, existe esta noção de que existem muitos instrumentos, muitos programas e quase que nos apetece perguntar, mas porque não existe só um programa, não é? Era muito mais simples. E por isso era importante também dar aqui conta que o Turismo Portugal, na sua função de promover o investimento e, portanto, de alavancar financiamento para as empresas, gera um conjunto de instrumentos que são diferentes. Gera linhas de crédito, quer concedidas diretamente pelo Turismo Portugal, quer em parceria com a banca. E porquê é que fazem parceria com a banca? Precisamente para já, porque é uma parceria sempre virtuosa. E depois porque ajuda a alavancar o dinheiro do Turismo Portugal, criando maior dimensão do ponto de vista do orçamento. Quer do ponto de vista de fundos, o Turismo Portugal participa em fundos de capital de risco e fundos de investimento imobiliário, quer depois no contexto dos incentivos que vêm dos fundos europeus. E isto significa o quê? Significa que em cada uma destas dimensões, o que o Turismo Portugal tenta, dentro daquilo que é a política pública para cada momento, definir, criar instrumentos que possam ir de encontro àquelas que são as necessidades das empresas. Bom. E vamos, em função do momento conjuntural, perceber quais são, de facto, essas necessidades. Por exemplo, quando estivemos agora a falar da questão das linhas Covid, o período de 2020 e 2021 foi particularmente, enfim, impactante nas empresas do setor do turismo. Só para se ter uma noção daquilo que foi. Nós, em 2019, o setor do turismo todo tinha resultados líquidos positivos de 1,5 mil milhões de euros. Em 2020 ficou com resultados líquidos negativos de mais de 1.000 milhões de euros. Portanto, e isso foi um impacto muito expressivo ao nível do balanço. Do céu ao inferno. Ao nível do balanço das empresas, porque são resultados transitados que depois passaram para o capital próprio e comeram a parte do capital próprio. E para além disso, é verdade, e existiu aqui de facto da parte do Estado apoios com muito significado, quer na questão do layoff, quer na questão das moratórias, quer na questão dos apoios financeiros que foram concedidos, aliás foi-se falado aqui. Mas isso gerou um aumento da dívida que as empresas tinham. A dívida em 2019 não era um problema do setor, coisa que não se pode dizer em 2010 ou 2011, mas fruto do trabalho das empresas durante anos seguidos, 11, 12, 13, 14, 15, nós chegámos a 2019 com rácios de endividamento do setor do turismo bastante baixos. Só para dar uma ideia, enquanto que em 2012... a cobertura dos resultados operacionais sobre a dívida que existia, em média, era para aí 8, que é uma coisa, é 8 anos a trabalhar só para pagar a dívida. Em 2019 era pouco mais do que 3. E isto significou, de facto, um aumento muito grande, ou melhor, uma redução bastante grande daquele rácio de endividamento. Em 2020 e 2021, de facto, houve a necessidade das empresas de recorrerem à dívida. Para além dos apoios financeiros a fundo perdido, foi concedido recorrerem à dívida. O que é que o Turismo Portugal entendeu? Entendeu que teria que ajudar as empresas, principalmente a micro e pequenas empresas, a conseguir gerir este tema desta dívida circunstancial. E então criou 2 mecanismos. Um que permitiu, ou que permite às empresas gerir melhor a dívida
daquelas 17 mil empresas que recorreram à linha de microcrédito do Turismo Portugal. Portanto, durante o período de Covid foram 17 mil empresas que recorreram à linha de microcrédito do Turismo Portugal e que nós criámos aqui uma possibilidade das empresas poderem protelar e suavizar o reembolso desse valor. E também fizemos relativamente àquilo que eram outras linhas também geridas pelo Turismo Portugal. Ou seja, o que é que fizemos? Permitimos que houvesse uma gestão melhor do problema da dívida. É um tema conjuntural, que é resolver o tema da dívida, contraída durante o período 2020-2021. Mas, para além disso, criámos, e temos estado a criar, juntamente com estes parceiros que aqui estão e outras linhas de apoio financeiro que permitem fazer o quê? Permitem ajudar as empresas no processo de crescimento. Neste caso em concreto, utilizando o quê? Utilizando os mecanismos que temos. E passo só a citar rapidamente. Primeiro, capitalização. Nós temos um fundo de capital de risco, que é gerido pela Portugal Ventures, e lançámos uma linha e uma dotação com 10 milhões de euros para ajudar as empresas, principalmente as pequenas empresas, em processos de crescimento e de expansão. É uma linha que está a funcionar, termina as candidaturas no dia 2 de junho e, portanto, está, de facto, a aguardar que sejam apresentadas candidaturas para esse efeito. Portanto, estamos a falar o quê? Entrada em capital. Utilizando o quê? Um fundo de capital de risco para esse efeito. Não significa que isto seja a solução para todas as empresas. Significa que é uma solução. Principalmente para aquelas empresas que querem um parceiro, porque Portugal Ventures é um parceiro, e principalmente aquelas empresas que têm maior dificuldade em arranjar colaterais para ir junto ao banco e pedir um crédito, porque naturalmente quando há um empréstimo, naturalmente que existem sempre colaterais, e se não existirem colaterais é um tema. Para além disso, e aqui a minha colega de painel também já referiu, criámos, aliás estamos neste momento a criar melhores condições para a linha de apoio à qualificação da oferta, que é o quê? É uma linha de crédito que permite às empresas poderem financiar-se junto do banco e junto do Turismo Portugal, porque é um empréstimo que é partilhado, e que faz o quê? Faz com que o custo de financiamento seja particularmente baixo, porque a parte do Turismo Portugal é a zero e porque a parte do Turismo Portugal ainda tem uma componente de fundo perdido associada a atingidos que sejam determinados indicadores. Isto faz o quê? Faz reduzir o custo de capital e ainda tem um cash flow adicional por força do fundo perdido, para ajudar as empresas a investirem. Temos também linhas de microcrédito, linhas de crédito com garantia mútua, nomeadamente a linha de apoio ao turismo, que basicamente é uma linha que ajuda as empresas a ter acesso a financiamento mais barato, e agora entraram em funcionamento as linhas dos fundos europeus dos sistemas de incentivos. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que nesta panóplia de instrumentos, de facto, praticamente todas as necessidades de financiamento das empresas estão devidamente mapeados e cobertos. A questão aqui é tentar perceber onde é que eu faço a minha necessidade, devo ir, onde é que devo ir, onde é que obtenho informação. E esse é um tema que, de facto, eu sei que preocupa o Turismo de Portugal, preocupa a Ares, preocupa a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte, que é como é que nós fazemos chegar às empresas a informação o mais completa possível para que as empresas possam tomar uma boa decisão de financiamento. Mas eu gostava só de dar conta do seguinte: a criação de valor acontece sobretudo nas decisões de investimento. Eu nunca vi uma boa solução de financiamento salvar um mau projeto. Ou seja, ou estamos perante bons projetos, isso significa o quê? Significa construir um bom projeto do ponto de vista económico e depois sobre ele colocamos uma boa solução de financiamento, para quê? Para incrementar o valor, e não propriamente o de procurarmos uma boa solução de financiamento, não tendo conseguido ainda sustentar uma boa decisão de investimento. Não sei se me fiz entender. E esta parte, de facto, é particularmente importante, porque se colocarmos um fundo perdido sobre um projeto que não liberta meios, não só o empresário está a perder dinheiro, como o Estado também está a perder dinheiro relativamente ao dinheiro que está lá a pôr. Também gostava de dar conta aqui, devo dizer isto, por uma questão de justiça, que o Millennium é banco líder na utilização da linha de apoio à qualificação da oferta em sindicato. E não esquecer, evidentemente, vamos lá ver, independentemente da questão da capitalização das empresas, que é um tema, de facto, é um tema que temos que conseguir vencer o tema da capitalização, que é um tema complexo, não é um tema fácil. Grande parte do investimento que as empresas fazem hoje e vão fazer no futuro vão ser financiadas pela banca. E, portanto, é importante esta dimensão e esta parceria que o Turismo de Portugal tem tido com a banca, não só do ponto de vista daquilo que é a construção de instrumentos de apoio financeiro, mas também dar conta à banca daquilo que é o desempenho do setor. Para quê? Para que, quando a banca analisa um projeto do setor do turismo, possa olhar para ele com menor risco e com isso,
conceder financiamentos que de outra forma não faria, ou conceder financiamentos com spreads mais baratos. Eu se calhar ficava para já por aqui, senão... Então, pego na deixa para a Isabel. Isabel, tem microfone. Isabel, então, e depois, como ajudar aqui estes nossos amigos a fazer o caminho das pedrinhas? E a mesma pergunta para os dois, de que forma é que vocês também os podem ajudar? Depois, já na malha fina. O Dr. Carlos Abade já abriu aquilo que é o ponto essencial para o apoio dos projetos de qualquer setor. Aquilo que a banca precisa é de saber que o financiamento que está a ser pedido destina-se a investimento ou destina-se a reforço de fundo de maneio, mas que a empresa tem ou vai ter capacidade de libertação de meios para satisfazer esse serviço de dívida. E, portanto, eu diria que é do lado das empresas que a qualidade dos projetos que têm em mente e que querem implementar é fundamental. E nós iniciamos agora o PRR, eu digo iniciamos porque o PRR tem ainda uma componente de incentivos libertados e colocados nas empresas muito pequena em relação aos montantes aprovados, portanto são 3.500 milhões aprovados e chegaram às empresas 300 e poucos milhões de incentivo, mas tudo indica que tem que ganhar velocidade, porque tem até 2025, mas há muito pouca dotação dentro do PRR para o setor privado, ele é essencialmente, ou versa essencialmente o setor público, e dentro desta plateia também há questões pontuais, com reforços de dotação, de eficiência energética, mas a questão é, quando nos chegam os projetos, eles têm que ter um objetivo claro, e isso são os empresários que têm que definir, têm que ter uma estratégia e têm que ser executados de acordo com essa estratégia. Não gosto muito de regressar à pandemia, mas este é um setor que foi francamente massacrado nos 2 anos da crise pandémica. E eu comecei por dizer que o Milênio foi banco líder e na colocação das linhas e do apoio foi rápido, em conjunto também com as sociedades de garantia mútua, muito rápido a colocar o financiamento. E curiosamente, a sinistralidade tem sido diminuta. E muito aquém, está aqui o Marco que tem uma visão de todos os bancos, eu tenho a visão do Milênio, muito aquém daquilo que eram as nossas expectativas iniciais. O setor, além de demonstrar muita resiliência, teve muitas situações em que demonstrou uma capacidade enorme de dar a volta ao mercado e houve empresas que cresceram a atividade na altura da pandemia, portanto tiveram a capacidade de mudar o seu modelo de negócio e crescer e curiosamente hoje não só as linhas estão em amortização, porque acabaram todos os alongamentos dos períodos de carência e as amortizações programadas são cumpridas com muito pouca sinistralidade, como passamos a ter, e agora pelo impacto do aumento das taxas de juros de mercado, passamos a ter amortizações extraordinárias. No Milênio tivemos já mais de 100 milhões de euros de amortizações extraordinárias. Portanto, estas empresas deste setor tiveram uma capacidade enorme de aproveitar já uma onda favorável de crescimento, contribuíram imenso para o crescimento do PIB nacional e para as exportações e, portanto, eu diria que agora o desafio é requalificar a oferta, é investir em melhores soluções de turismo e soluções mais robustas e mais fortes. E esse desafio tem inúmeros apoios possíveis, mesmo quando estamos a falar de negócios que estão a arrancar, em startups. O banco tem linhas de apoio às startups com o protocolado, temos a ADN Startups e nós temos a FEI Cosme, que também apoia de forma muito generalizada quase todos os setores de atividade nas startups e, portanto, quando nos chega um projeto que tem estes 3 parâmetros muito bem definidos, a ideia, a dinâmica do empresário, a estratégia, a execução da estratégia e um plano de negócios, que depois aqui a Moneris também é uma ajuda preciosa, que ajuda o banco a perceber qual vai ser o impacto na atividade daquela empresa em termos de crescimento com esse acréscimo de endividamento, todas as condições estão reunidas para que a banca apoie, o banco em particular, e como eu já mencionei,
é o banco número 1 no setor de turismo. Temos uma cota de mercado no setor de turismo que nos coloca como primeiro banco. Portanto, a questão que se pode suscitar é: e como é que eu sei o que é que vocês têm ao dispor? Pois venham falar connosco. Venham falar connosco. Não falei anteriormente, porque de facto do PT 2030 saíram agora os primeiros avisos em março, muito a versar a inovação produtiva, mas no setor de turismo também tem espaço. Não mencionei e menciono que fomos o banco líder do PT 2020 e aquilo que nos trouxe foi um conhecimento enorme destas linhas de apoio com fundos europeus e, portanto, temos criadas todas as condições até à criação de uma plataforma digital de interação entre consultor e empresário, onde podem registar todos os documentos do projeto e fazer a partir daí os pedidos de reembolso dos incentivos. Estamos completamente preparados, fruto desta experiência de uma década do PT 2020, para apoiar os projetos também no âmbito do PT 2030. O que é preciso fazerem? É falar com o Milênio BCP, dizerem qual é o projeto onde vão investir e a partir daí nós temos todas as condições de orientar qual será a melhor linha de financiamento. É verdade que somos um bocadinho viciados nas linhas de garantia. Somos viciados porque efetivamente é um conforto adicional enorme e o Banco Português de Fomento e as sociedades de garantia mútua existem exatamente para isso, para nos confortar em termos de apoio ao investimento, para nos confortar e dar-nos uma margem maior de garantias, não é? Sem que isto envolva outro tipo de garantias que às vezes são muito menos acionáveis e muito menos, entre aspas, limpas, e o Turismo de Portugal, por seu lado, com todo o apoio que nos dá em termos de conhecimento do setor e de conhecimento técnico dos próprios projetos, porque muitas vezes na banca nós, em termos de análise de risco, sabemos olhar para indicadores económico-financeiros e sabemos olhar para planos de negócio, mas sabemos menos do que representa a atividade em si. E, portanto, todas estas sinergias entre aqueles que estão aqui presentes e que diariamente trabalham em conjunto são uma ajuda fortíssima para que também o banco consiga melhor apreciar os projetos e melhor financiar os projetos. Pedro ou Marco, quem tiver o microfone mais perto. Então começo eu. Eu aproveito para falar essa questão para falar de um dos nossos produtos que é destinado a este setor, que é a linha de apoio ao turismo, e falando de cada uma das linhas em função do que são as necessidades que podem ser aplicadas. Uma das coisas que nós sentimos é, de facto, o cumprimento pós-pandemia das linhas Covid de financiamento global tem sido muito positivo, embora eu acredito que as empresas saíram da pandemia com liquidez. Essa liquidez está a ser usada para cumprir, mas acredito que vai continuar a haver alguma pressão no reembolso destas operações no próximo ano e no seguinte, porque os prazos são muito curtos. Uma solução que seria a reestruturação desses financiamentos não é possível, e não é possível por restrições comunitárias que permitiram essas linhas, além de que muitas vezes estamos a falar de empresas que têm uma boa demonstração de resultados, estão a evoluir bem, e uma reestruturação vai condicionar o futuro. São regras também do sistema bancário europeu que, quando se diz às vezes isto e diz a propósito de crédito de habitação, que a reestruturação vai condicionar, e não há alternativa. São regras europeias que condicionam mesmo. Uma alternativa a isso é ir refinanciando, fazer um novo financiamento para repor a tesouraria à medida que esses reembolsos vão acontecendo. A linha de apoio ao turismo tem uma linha para a tesouraria que permite financiamentos até 6 anos. O montante evolui constante a dimensão da empresa, desde 250 até 1,5 milhão, e é uma solução para isso, para as empresas que estão a sentir essa necessidade de tesouraria do reembolso da dívida, conseguirem se refinanciar desta forma. Outra resposta a este desafio, que já disse a Isabel, também disse o Carlos Azado, o desafio é fazer a evolução na cadeia de valor, o aumento dos preços. Já está acontecendo naturalmente, que é aumentar o preço com o mesmo serviço, e hoje o Banco de Portugal não é disso que 2/3 da inflação decorre disso, da inflação provocada pelos lucros, mas isto não é sustentável a prazo e tem de haver o acréscimo do valor. Isto fala muitas vezes no investimento e reconversão do que já existe, muitas vezes mais do que novos empreendimentos, até que sabemos todas as restrições que começam agora a existir, até da própria mão de obra. Nesse âmbito, a linha de apoio ao turismo permite financiamento de investimento, financiamentos até 5 milhões de euros. A operação pode ir até 15 anos. Até 10 anos, os preços são mais interessantes,
Acima disso, por restrições europeias, a situação é mais complicado de preço, mas é uma questão de trocar prazo por custo de financiamento. E para algumas empresas, o negócio normal passa também por garantias bancárias. E vamos ver também, por exemplo, ainda não, acho que não está totalmente fechado qual vai ser a política da IATA, por exemplo, relativamente às agências de viagens e até quando vai fazer uma moratória dos critérios para exigir isso, ou empresas que estão nas áreas dos eventos, que também precisam. Uma outra situação, e que, por exemplo, é uma particularidade que existe nessa linha para este setor, e que é importante, é a redução dos custos no seu global, nomeadamente a fatura de energia, e eu destaco a linha de descarbonização que nós temos, que é a única linha, tirando o programa Revive, que é muito específico, não é, para as empresas que estão a explorar imóveis que foram colocadas no mercado, que tem bonificação e que no caso da hotelaria, por exemplo, prevê uma coisa que não tem nas outras atividades, que é a troca das vidraças, por exemplo, além do normal. Por isso, dentro do que temos como necessidades da empresa, de empresas no curto prazo, acho que temos uma boa oferta. E só dá nota que neste caso em particular, esta linha arrancou no início do ano passado, quando eu diria que o turismo era o setor menos sexy possível que existisse, e ainda hoje, por exemplo, aos outros setores não temos uma oferta tão boa, que é, se quiser, um cuidado do que os agentes públicos têm tido no acompanhamento deste setor. Pedro. Obrigado. É mais fácil falar depois dos colegas terem falado, porque já disseram muita coisa que eu ia para dizer. Eu vou tentar, perante aquilo que já foi dito, dar um bocadinho de testemunho de algumas dores que nós nos vamos deparando também no apoio às empresas. Em primeiro lugar, alguma das dores já foi falada aqui, que é onde obter informação. Eu acho que começa por aí. Há aqui uma panóplia de instrumentos de financiamento que estão muito dispersos por diversos organismos, uns liderados diretamente pelo turismo, outros liderados pelo Compete, outros liderados por instituições financeiras diretamente, porque têm soluções. Onde ir buscar essa informação? Eu diria que a resposta também já foi dada pela colega do Milénio, não é? Portanto, o próprio turismo tem muita desta informação já também no seu site. Entidades como nós, que fazemos protocolo com o Milénio, que também estamos junto das sociedades de garantia mútua e do Banco de Fomento, vamos agregando e fazendo circular entre todos informação para que quer venham ter connosco, nós também conheçamos as soluções de financiamento, quer vão ter com o Milénio, que também consigam partilhar soluções que possam ser lideradas depois pelo consultor. Portanto, ou seja, estão aqui os atores, a tipologia de atores, onde vocês podem ir ter com cada um deles e consigam ter efetivamente a informação da panóplia global da oferta que possa existir. Portanto, eu acho que para comatar uma primeira dor, que é a informação, não se acanham e vão falar com algum destas entidades, destes organismos. Depois, concretamente, PRR ou Portugal 2030, Portugal 2020 já lá vai. Conforme foi já referido aqui, o PRR é maioritariamente Estado. Existe aqui algumas linhas, eu não vou estar aqui a falar em linhas de apoio a financiamento, porque isso está cá as instituições financeiras e a garantia mútua que sabem mais dessa vertente. PRR, essencialmente Estado. A componente que possa ser adstrita ao setor privado, e eu estou aqui a olhar para este setor, okay? Não estou a olhar para outros setores que tiveram ali, que comem o grande bolo para o privado do PRR, que são as agendas mobilizadoras que já estão mais do que entregues. Eu diria que o principal instrumento de apoio que existe para este setor é aquilo que anda à volta da eficiência energética. Ponto. Tá bem? Portugal 2030 abriu em março os 13 primeiros concursos. Foram destinados os 13 primeiros concursos ao Estado.
e depois abriu então agora o concurso à inovação produtiva. A inovação produtiva foi o primeiro concurso direcionado ao tecido empresarial. São projetos estruturantes, com uma envergadura de investimento no mínimo 200 mil euros, com um fator de classificação para poderem ser aprovados bastante acima daquilo que era a prática do Portugal 2020. Eu diria que são projetos para serem apresentados no âmbito da inovação produtiva, têm que ser projetos bastante estruturados e inovadores, para que consigam ter a pontuação mínima para poderem ser avaliados. Passou 3 para 4, portanto, na classificação. Portanto, eram poucos aqueles que no Portugal 2020 conseguiam ter classificações de 4 ou superiores. Para a maioria do tecido empresarial relacionado com o setor que estamos aqui, provavelmente serão as linhas que vão abrir entretanto, dir-se-ia que, e daquilo que eu vou falando com alguns organismos, se calhar não podemos expectar muito antes do verão, não é? Que são as linhas mais regionais, que são geridas diretamente pelas CCDRs, para investimentos mais pequenos, não com um caráter de inovação como a inovação produtiva, portanto, e onde podemos ter efetivamente portanto, uma distribuição mais alargada e um encontro àquilo que são normalmente aqueles investimentos mais operacionais que algumas das empresas necessitem. A minha outra dor que vai um bocado de encontro àquilo que já foi referido. Muitas vezes chegam-nos ao pé de nós a perguntar assim: onde é que há dinheiro? Há dinheiro para quê? No banco. Às vezes é difícil responder. Assim, olha, se quiser fazer um Space Shuttle português, haverá certamente dinheiro porque é inovador, porque não há. É essencial nós termos uma noção daquilo que nós queremos fazer, daquilo que do estado da arte do nosso negócio e o que é que nós queremos fazer para alavancar o nosso negócio. Se houver financiamento para suportar esta nossa necessidade, excelente, é um prémio adicional. Mas primeiro nós temos que ter uma noção daquilo que nós queremos do nosso negócio. Não, eu acho que é contraproducente irmos à procura de onde é que há dinheiro para depois vermos para onde é que vamos. Eu acho que nós temos que saber o que é que nós queremos e depois estruturar o nosso plano de negócios e ver qual é que é a forma de financiamento deste plano de negócios. E há uma coisa essencial que isto vai ser prática do Portugal 2030, que é, nós temos uma dotação financeira, por exemplo, para um determinado aviso, vamos supor 200 milhões, para uma janela de abertura do aviso, por exemplo, 2 meses. Se passados 15 dias, isto já no final do Portugal 2020 já aconteceu isto, se passados 15 dias de abrir o concurso, já tiverem entrado nas plataformas de concursos um valor superior à dotação financeira, o que vai acontecer é que suspende-se o aviso. Ou seja, aquela boa maneira reativa que nós, portugueses, costumamos ter, que é abrir o aviso, vamos pensar o que é que eu vou fazer. Podemos, e agora vou aplicar aqui um termo português, morrer na praia. Ou seja, quando estamos ainda a pensar o que é que vamos fazer, já fechou. Pedro, vamos só abrir agora aqui ao Carlos, porque o Carlos também vai comentar e depois abrir à plateia para... Não, eu estava a tentar, também estava a ouvir aqui os meus colegas e no fundo, de facto, isto tem tudo a ver. Já percebemos aqui que, enfim, o projeto, a preparação do projeto e da decisão de investimento é determinante depois para se poder aceder ao financiamento. A questão depois continua-se a colocar é, ok, mas qual é a melhor solução de financiamento para o meu caso, não é? Já falaram aqui da linha de garantia mútua e dos incentivos e daquilo e daquilo outro, como é que isto se posiciona? E nós temos que olhar aqui, se calhar de uma forma, seccionar um pouco. Se estivermos a trabalhar num tema que é, eu preciso de um parceiro de capital,
estamos a falar de capitalização direta, ou seja, de entrada de um sócio, que pode ser um privado, como é evidente. No caso do turismo, aquela call que eu falei há pouco, que é a call Turismo Mais Crescimento da Portugal Ventures, proporciona isso. Pronto, normalmente isso é bom para empresas que de facto precisem de mais capitalização, tenham um déficit de capitais próprios e precisem de um parceiro de capital que possa elevar aquilo que é a sua autonomia financeira. Muitas vezes também acontece terem dificuldades no acesso à banca porque não têm colaterais e, portanto, essa é uma forma de financiar uma parte do investimento. Mas esse é o tema do capital, entrada direta no capital. Se nós estivermos a falar depois do tema crédito e incentivos, isto mais ou menos resume-se a uma pirâmide. Ou seja, no topo da pirâmide, do ponto de vista de auxílios de Estado, claro que cá em baixo está o mercado financeiro que funciona e que financia grande parte do investimento que é feito. Mas do ponto de vista de auxílios de Estado, isto é mais ou menos uma pirâmide, em que no topo, de facto, estão os sistemas de incentivos, aquele da inovação produtiva que abriu agora, e que tem uma intensidade de auxílio que não tem paralelo em qualquer outro instrumento de apoio. Ou seja, a intensidade de auxílio é extremamente elevada. Neste momento pode chegar a 40% a fundo perdido relativamente àquilo que é, ou mais em determinados concursos, 40% a fundo perdido relativamente àquilo que é um investimento que se vai fazer. Pronto, isso não tem paralelo. Claro que isso significa o quê? Isso significa acesso aos concursos de inovação produtiva, que aliás foram publicados, e existe já uma percepção a um ano, até final do ano, relativamente às datas em que cada empresa pode concorrer, o que é positivo para as empresas. Mas isso significa que, estando eu no topo da pirâmide, do ponto de vista de auxílios de Estado, as exigências que são feitas do ponto de vista daquilo que é a estrutura do projeto, a estruturação do projeto, são de facto maiores. A uma maior intensidade de auxílio corresponde uma maior exigência do ponto de vista de preparação do projeto. Porquê? Porque está-se a disponibilizar valores substanciais a fundo perdido, porque é uma lógica de alterar a especialização produtiva da economia portuguesa, focar mais na inovação, focar mais na internacionalização, são mais exigentes. A questão que estava ali a falar sobre a pontuação de 3 ou a pontuação de 4, ou ver os critérios, tem a ver com isto mesmo, que é maiores intensidades de auxílio significam maiores exigências do ponto de vista do projeto. Abaixo disto, eu costumo colocar a linha de apoio à qualificação da oferta, que é uma linha de crédito, uma linha que é disponibilizada entre o Turismo Portugal e as instituições de crédito. E porquê é que eu coloco um pouco abaixo nesta pirâmide? Para já porque a intensidade de auxílio não é tão grande, não é concedido 40% do investimento a fundo perdido, mas tem uma componente de fundo perdido que é uma parte do financiamento do Turismo Portugal pode ser perdoado. E o financiamento do Turismo Portugal não tem juros. Significa o quê? Significa que a intensidade de auxílio é grande, mas de facto não tem tanta exigência quanto a questão dos fundos estruturais. Vou dar aqui um exemplo. Se eu preciso de fazer uma pequena alteração no meu hotel, sem grande significado do ponto de vista de investimento, e preciso de uma solução rápida, provavelmente a linha de apoio à qualificação da oferta é o melhor. Porque se for, exatamente, e mais descomplicada, porque se for ao sistema de incentivos, provavelmente não passa. Porquê? Porque está no topo da pirâmide de intensidade de auxílio e de exigências. Mas se eu depois não quero apenas fazer uma pintura, claro que, só explicar, a linha de apoio à qualificação da oferta tem fundo perdido, porque tem aqui política pública associada, que é requalificação das empresas, crescimento. Mas se eu quiser fazer apenas uma pintura, porque posso fazer coisas pequenas de investimentos, provavelmente a melhor solução será uma linha de crédito com garantia mútua, porque é rápida também, a intensidade de auxílio é menor. Porquê? Porque não tem fundo perdido associado, logo as exigências são menores. E, portanto, o que nós temos que perceber é o que é que nós queremos fazer. Nem todos queremos virar isto tudo do avesso. Provavelmente eu já virei do avesso e agora quero fazer alguma coisa mais pequena. Vale a pena ir aos sistemas de incentivos? Se calhar não vale a pena. Se calhar vale a pena ir para estes outros instrumentos que têm boas soluções de financiamento e para aquilo que eu pretendo fazer são os adequados. E, portanto, eu acho que é este raciocínio que tem que se ter. Porquê? Porque muitas vezes o que é que vemos? Vemos projetos que vão à linha de apoio ao turismo da garantia mútua, que se calhar poderiam estar a ser financiados nos fundos europeus, porque de facto são projetos bem estruturados, com um impacto do ponto de vista de criação de valor bastante grande e, portanto, podiam estar a aproveitar essa intensidade de auxílio. Ou vemos ao contrário, que é eu quero fazer apenas uma pequena melhoria no hall do meu hotel ou no meu restaurante e vou ao sistema de incentivos e chumbo. Porquê? Porque não consigo, de facto, estruturar um projeto para aquela intensidade de auxílio. E portanto, é um bocadinho isto que tem, e este tipo de informação, a informação que nós tentamos passar
não só nestes fóruns, mas também quando nos procuram no Turismo de Portugal, porque é absolutamente decisivo entre o fazer o projeto agora ou estar 1 ano ou 1 ano e meio à espera de uma decisão que depois é contrária, é negativa e acabei por perder a oportunidade do investimento.